Li o diário da minha irmã e descobri algo que meus pais não podem saber. Olá, eu sou a Ana, tenho 16 anos e vou contar uma história que termina de maneira inesperada. Moro com os meus pais e uma irmã mais velha, Aline, que tem 17 anos. Desde que nós nascemos, nossos pais sempre nos trataram com muito carinho e com muita atenção. Nossa casa sempre foi um lugar de alegria e a nossa família sempre muito unida. Chegamos na fase da adolescência e meus pais sempre diziam que estavam muito felizes por nos ter como filhas. Nós sempre fomos muito estudiosas e as nossas notas eram sempre muito boas. Em casa, a minha mãe nos ensinava a ajudar com os serviços domésticos. Nos ensinou a cozinhar, a lavar, a passar, fazer tudo o que uma dona de casa precisa fazer. Na hora de dormir, minha irmã e eu sempre conversávamos um pouquinho sobre vários assuntos. Era muito bom me sentir próxima dela. Ficava feliz ao ver como ela era amorosa comigo. Apesar de ter muitas amigas, ela sempre me deixava participar da vida dela. Na quinta série, as coisas foram mudando. Ela ficava mais tempo sozinha. Não queria papo comigo. Parecia estar sempre muito distante. Foi neste ano que ela começou a escrever em um diário. E sempre que eu perguntava o que tanto escrevia, ela mudava de assunto, depois de dizer que era coisa que ela não queria esquecer. Eu tinha muita curiosidade, queria saber o que tanto ela escrevia nesse diário e o que eu não podia saber. Mas era uma coisa só dela, eu não tinha o direito de pegar escondido e ler. Passaram alguns meses e eu esqueci do diário, pois ela não escrevia mais na minha frente. Acho que era para eu não ficar perguntando, sabe? Até que um dia eu entrei no quarto e lá estava ele, aberto em cima da cama dela. Eu não acreditei no que estava vendo. Ela tinha ido para a academia e esqueceu de guardar o diário. Pensei, repensei, mas eu não aguentei e comecei a ler. Quanto mais eu lia, menos acreditava no que estava lendo. Aquelas palavras foram me deixando com uma vergonha danada por eu ter entrado na privacidade dela e por estar descobrindo algo que jamais esperava do comportamento da minha irmã. A descoberta para mim foi muito assustadora, mas para os meus pais seria muito pior. Minha irmã, sempre muito estranha, falava naquele diário que sentia atração por outras garotas. Isso nunca passou pela minha cabeça. Alguns anos atrás, eu até suspeitei, mas tinha achado que era só coisas da minha cabeça. Por um tempo, ela até falou sobre um garoto da 8ª série que estava gostando dela. Eu não podia acreditar naquilo e, para minha surpresa, no diário ela ainda citava uma amiga que também gostava de meninas. Eu fiquei pasma porque eu não imaginava. Esta menina era a minha melhor amiga. Até que em uma folha ela contou que tinha tido uma experiência recente com essa amiga, que ela tinha conseguido falar sobre todos aqueles pensamentos que estavam na cabeça dela e que essa nossa amiga também sentia as mesmas coisas. Ler aquilo fez os meus olhos se encherem de lágrimas, pensando na reação dos meus pais ao saberem tudo aquilo. Eles não aceitariam. Estava quase na hora dela chegar e então eu deixei o diário da maneira que encontrei e fui conversar com a minha mãe para disfarçar. Ela chegou e foi direto para o quarto, bem tranquila, e eu entrei atrás dela. Então ela se assustou, pegando o diário da cama e guardando rapidamente.
Daí ela me perguntou se eu tinha subido naquela hora ou se eu já estava lá antes. Eu respondi que tinha acabado de entrar, que estava lá embaixo conversando com a mamãe. E então eu questionei por que ela estava me perguntando sobre aquilo. Ela disse que era só uma pergunta, que algumas coisas estavam fora do lugar e que por isso ela achava que eu tinha ficado no quarto. Eu me fiz de desentendida, para não constrangê-la. Fomos tomar banho, depois jantamos e fomos dormir. No dia seguinte, para piorar, era sábado e nós passamos um dia todo sem conversar. Era mais tenso saber aquilo e não poder falar nada com ninguém. O dia parecia não acabar mais e na hora do almoço, minha mãe desconfiou e perguntou por que nós estávamos tão caladas. Eu disse que estava com dor de cabeça e que iria me deitar um pouquinho. Me levantei, fui lavar a louça e depois fui deitar. Não tinha dormido quase nada naquela noite e por isso estava com aquela dor de cabeça. Me deitei e a Aline veio logo atrás. Ela deitou também, com o diário na mão e começou a escrever. Naquela hora, o meu sangue ferveu. Criei coragem e perguntei o que ela tanto escrevia naquele diário. Ela balançou a cabeça e disse que era coisa dela. Eu fiquei ainda mais nervosa, por ela falar daquela maneira comigo. Olhei para ela, criei coragem e disse: "Você não confia mais em mim? Parece até que não somos mais irmãs." Ela ficou vermelha, parou de escrever e falou que me amava, mas que eu não entenderia. Com lágrimas nos olhos, disse que não queria ser julgada. Naquela hora, eu desabei, chorei e pedi que ela me dissesse o que estava acontecendo, prometendo que a entenderia. Ela pegou o diário e deu nas minhas mãos. Disse que eu podia ler, e eu fiquei ali, fingindo que estava lendo por um tempo, depois fechei o diário e a abracei. Em lágrimas, disse que nunca deixaria de amá-la por causa daquilo, que ela podia contar comigo para ajudá-la sempre que precisasse. Ela chorou ainda mais e disse que me amava também, que estava sufocada por não poder contar aquilo para ninguém. No final da conversa, ela disse que estava aliviada por ter me contado. O peso estava todo sobre mim e, sem pensar, eu disse que os nossos pais precisavam saber. Rapidamente, ela disse que nunca iria acontecer isto, que o nosso pai a colocaria para fora de casa se soubesse que ela estava pensando em todas aquelas coisas. Tentei argumentar, dizendo que pelo menos a mamãe deveria saber. Eu tinha certeza que ela compreenderia e que também ajudaria, mas não teve jeito. A cada dia que passava, a minha irmã estava mais diferente e os meus pais nem notavam. Eram as roupas, o corte de cabelo, e eles só achavam que ela estava com um estilo diferente. Certa noite, quando ela chegou em casa, combinamos de ver um filme e comer pipoca. Quando o filme acabou, subimos para o quarto e começamos a conversar. Foi então que ela me contou que estava sentindo algo por aquele menino da escola, aquele que ela havia me contado certa vez. Ela disse que na cabeça dela tudo estava muito confuso e que ela não sabia mais o que fazer. Então, eu resolvi ajudar a minha irmã. Mas como eu também não tinha experiência sobre nada, eu contei tudo para minha mãe. Com muito amor, a nossa mãe a chamou para conversar e disse que era normal ela estar tão confusa quanto tudo que estava acontecendo na vida dela. Que a mamãe também havia passado por coisas parecidas quando era adolescente, que alguns pensamentos não eram dela, e sim das pessoas com quem ela convivia, e que estes pensamentos a faziam ficar confusa sobre o que ela realmente sentia. Minha mãe disse para ela tentar conversar mais com aquele rapaz, e que com certeza ela encontraria respostas sobre tudo o que estava sentindo.
Faz 7 meses que a minha irmã começou a namorar o Gustavo. E faz 7 meses também que ela percebeu que ama estar com ele. Que namorar com ele era tudo o que ela realmente queria. E apesar de respeitar a nossa amiga, que ainda diz que gosta de meninas, ela nunca mais deixou aqueles pensamentos ficarem na cabeça dela.